Bom dia, oficial. 29/7, mais um mês aí finalizando. E hoje, segunda-feira, iremos iniciar um novo tema. Como de praxe, né? A gente medita em um tema específico semanal. E o tema dessa semana vai ser raízes de rejeição. E vamos iniciar esse tema falando o quê? Compreendendo a rejeição. E quem vai trazer esse primeiro tema da semana é a nossa queridíssima Amanda Lima. E é com você, minha preciosa. Bom dia, pessoal. Bom dia, mulheres maravilhosas. Iniciando essa semana, né, com o tema Raízes da Rejeição. Então, hoje vai ser um dia que a gente vai começar, é um tema um pouco, para mim, assim, é um pouco pesado, mas é necessário, né, que a gente reflita sobre a rejeição. Então, o versículo base de hoje está lá em Salmos 27:10, que fala assim: Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me receberá. Então, nesse salmo aqui, Davi, ele está buscando incessantemente pela presença do Senhor, né? Davi, ele está afirmando, buscando dentro dele e no Senhor essa autoafirmação de que, em meio a todos os conflitos que ele está passando, ele ele não é abandonado, que o Senhor está o tempo todo com ele, o Senhor recebe ele a todo momento. É como se ele estivesse afirmando para ele mesmo que ele não está sendo ali rejeitado diante de todos aqueles conflitos que ele passou, né, que era naquele momento que ele estava na guerra, fugindo dos exércitos, né, e aí ele sempre buscava muito o Senhor com muita intensidade, ele buscava a presença do Senhor com muita intensidade. E aí, o que que esse versículo tem a ver com a rejeição, né? Primeiro eu quero falar um pouquinho sobre o que que é a rejeição. Eu sei que ao longo dessa semana, a gente vai ver várias características do que é essa raiz da rejeição. E talvez aqui tenha pessoas que nunca ouviram falar sobre isso. E aí, a palavra rejeição, ela tem um significado de repelir, né, de afastar as pessoas, assim, de pôr de lado, largar, não acolher. Ela tem um significado de excluir, exclusão mesmo. E aí, tem muita gente que confunde, o abandono com rejeição. A rejeição, ela é ela é um sentimento que rechaça, que exclui a pessoa, né, é um movimento que a pessoa que quem rejeita não quer ter aquela pessoa do lado, e sempre usa aquela expressão: "Eu não quero, eu não te quero na minha vida, eu não aceito, né, eu te excluo, eu não te queria, eu não te desejei". E o abandono já é uma causa da rejeição, né, a ferida do abandono, que é quando a pessoa nos abandona por algo ou alguém. E geralmente ela usa o termo eu não posso ficar com você, eu não posso fazer isso com você. Então, a rejeição, ela é a ferida mais profunda que o ser humano pode ter, a ferida mais profunda e mais dolorosa. Por quê? Porque a rejeição, ela mexe direto com o nosso ser. Ela abala diretamente a nossa identidade. É como se, quando eu me sinto rejeitada, quando eu tenho essa raiz da rejeição em mim, essa ferida dentro de mim, é como se eu não tivesse o direito de existir. É como se eu não desse valor na minha vida. Por exemplo, a primeira
É, essa é uma arma, a rejeição é uma das armas favoritas do inimigo. Por quê? Porque ele já atinge lá na lá na in lá na no ventre da mãe, a rejeição, ela começa a se instalar dentro do ventre da mãe, quando a pessoa ainda é um bebê, ainda em processo de formação. Então tem muitas pessoas que sofrem rejeição, porque geralmente os pais não queriam o mesmo sexo, né, não queriam aquele sexo, às vezes o sexo do bebê não é desejado, às vezes a criança não é desejada, né, e aí o bebê ele já começa a sentir essa rejeição dentro do ventre da mãe, e aí a identidade dele já começa a ser atacada desde aí. Ele já sente o ventre da mãe contraído, e mesmo que ele não sinta não sinta aquele ventre contraído, ele a partir do momento que uma criança, um ser humano, começa a se sentir rejeitado dentro do ventre, ele mesmo se contrai dentro do ventre, para que ele ocupe um mínimo de espaço possível dentro, porque ele já começa a não se sentir pertencente. E aí, para toda ferida emocional, existe uma máscara. E pra ferida da rejeição, a máscara que é usada é a máscara do escapista, daquela pessoa que não quer de jeito nenhum, lidar com a rejeição, ela não quer confrontar, ela o tempo todo ela fica usando fugas para que ela não sinta esse sentimento de rejeição. Então, geralmente uma pessoa com a ferida da rejeição, ela é assim, quem tem essa raiz da rejeição muito forte, quase não tem corpo, sente, eh, sente que quanto menos espaço eu preencher no mundo, melhor. Então, tem casos extremos de pessoas que até ficam anorexicas, né, de tanto que não querem existir. Geralmente o corpo é um corpo contraído, é um corpo estreito. Quanto mais invisível essa pessoa ser, melhor para ela. E aí uma pessoa com a raiz da rejeição também, ela tem olhos vazios, ela tem olhos perdidos, ela vive em devaneios no mundo imaginário, né, ela foge porque quanto mais ela fugir das situações, menos ela vai sentir a dor da rejeição. E aí, para as mamães, né, a criança que vive muito no mundo imaginário, aquela criança que é muito bem comportada e sossegada, geralmente é uma criança com raiz da rejeição que ela não quer criar problemas, ela não quer fazer barulho, ela não quer te importunar. Por quê? Porque ela já não se sente pertencente desse mundo. Então ela já está fugindo de uma realidade, que é justamente essa máscara do escapista. E aí, o que que também pode ser rejeição? Superproteção também pode ser rejeição, porque se você não aceita a criança como ela é, ou se você foi super protegida, é como se tivesse o sentimento que você não é aceito pelo que você é, e gera um sentimento de incapacidade. Por quê? Porque a pessoa pensou por você e faz tudo por você, é como se você não tivesse a capacidade de fazer nada, e isso também distorce a nossa identidade. E aí, outra coisa também da raiz da rejeição, que já é uma causa, uma consequência, que é sobre a vida sexual da pessoa. Geralmente, pessoas que são rejeitadas, elas não se sentem nem no direito de ter uma sexualidade, prazerosa, elas não se sentem merecedoras de ter, essa de fazer esse ato, né. E tem muita gente que confunde,
o ato ali sexual não sabe separar as coisas entre o corpo, o mecanismo do corpo, ali a questão, a relação sexual com espiritualidade. Mistura tudo, as coisas. Então, tem pessoas com feridas da rejeição tão fortes que elas simplesmente não querem ter relação sexual, elas se anulam disso. E aí, geralmente essa raiz da rejeição ela é vivida pelo sexo, pelo genitor do mesmo sexo. Quando a gente tem essa raiz da rejeição, geralmente, por exemplo, aqui tem só mulheres. Então a gente vai viver essa raiz com a nossa mãe. Por quê? Porque é a mãe que tem função de nos amar, né? De nos ensinar a amar e de nos dar amor. Então, quantas pessoas aqui não foram ensinadas a amar? O que que é amar para você? O que que é se dar amor? Você foi ensinada a amar? E aí, e o genitor do sexo oposto, ele já é quem recebe o amor, né? Ele já nos ensina a receber o amor. E aí, isso daí já é um outro, não, faz parte da rejeição, né? Mas assim, quantas e quantas pessoas não foram ensinadas nem a dar e nem a receber amor? E aí essa pessoa ela se sente sem valor, ela se sente, que não merece nada, que não merece ter uma vida abundante, que não merece ter um emprego bom, que não merece ter um casamento bom, se eu não merecia nem existir, por que que eu posso ter algo bom na minha vida? E aí, é aí que o inimigo pega a gente, né, nessas mentiras. E aí a gente entra numa luta incessante por aceitação, por ser perfeito, por ser aceito para os outros, pelos outros, geralmente, por esse genitor que nos rejeitou no passado, né. E a gente não, às vezes, não é só pelo genitor, essa é a primeira raiz da rejeição, que é a mais forte. Mas tem as rejeições de amigos, tem as rejeições que a gente sofre no no emprego, traição, né, que também já é uma outra ferida. Mas quanto mais a gente tá nessa raiz da rejeição, mais a gente atrai esse tipo de circunstância para nossa vida. Todo rejeitado também vai rejeitar. E se o nosso genitor, né, se no caso a nossa mãe nos rejeitou, é porque também ela foi rejeitada. E, com certeza, ela também se sente rejeitada por nós. E aí, é muito profundo, é muito profundo. Ou essa pessoa fica numa luta constante por perfeição, pelo perfeccionismo, por uma aceitação, incessante, ou essa pessoa ela se anula totalmente. Né, ela fica sempre com aquelas verbalizando: "Eu não valho nada, eu não, as outras pessoas são mais interessantes do que eu, aquela pessoa é melhor do que eu não valho nada". E aí, geralmente, as pessoas com raízes da rejeição, elas não têm muitos amigos, elas vivem na solidão, tem uma solidão muito grande dentro delas. Por quê? Porque se eu sou rejeitada, se eu não sou querida, se eu faço amizade com alguém, como é que eu vou suportar de novo ser rejeitada? Como é que eu vou administrar essa emoção de ter amigos, né? Como é que eu vou administrar o medo de estar com essas pessoas? Como é que eu vou agir? E aí, geralmente uma pessoa com essa raiz, ela tem doenças de pele. Por que doenças de pele? Porque elas não gostam de ser tocadas. E várias outras doenças também
que depois eu posso falar. Mas, assim, a doença de pele é uma das características de uma pessoa de raiz de rejeição. Então, quanto mais grave é a ferida da rejeição, mais circunstâncias a gente vai atrair para a gente de formas de ser rejeitada, ou então a gente sempre vai estar rejeitando alguém, né? Quando a gente tá com essa ferida aberta, a gente se enche de um ego tão grande, né, que que muros de proteção. A gente começa a criar barreiras em nós, para que as pessoas não cheguem perto da gente, de um orgulho tão grande, uma querer controlar todas as situações, todas as pessoas perto da gente, porque eu fui tão ferida, eu fui tão machucada, eu já fui tão rejeitada outras vezes na minha vida que eu não quero mais que ninguém chegue, que ninguém ultrapasse uma barreira, essa barreira de estar perto de mim e me machucar de novo. E aí, essa ferida, ela é muito difícil de ser enxergada. É muito difícil de a pessoa, dizer: "Não, eu tenho essa ferida". Por quê? Ela é uma ferida difícil de confrontar. Por quê? Porque o nosso inconsciente, ele cristaliza, ele cria um plano de fuga para que a gente não faça isso, porque é tão difícil, confrontar, reviver essas dores da rejeição, né. É difícil entender que, às vezes, nós fomos rejeitados por nós mesmas. Por quê? Porque quando eu tô com essa ferida da rejeição coberta, quando eu não olho para ela, eu sei que existe uma ferida, eu sei que existe algo em mim que dói e que tá, e aí às vezes eu coloco, as meninas falam muito de band-aid, né, mas na minha época não era band-aid não, a gente colocava era um pano, assim, amarrava um paninho ali e abafava a ferida. E aí ao longo do tempo eu descobri que ferida não se abafa, né. Por quê? Porque quando ela tá, quanto mais oxigenar ali a pele, eu não entendo muito, né, porque eu não sou da área da saúde. Quanto mais oxigenar a pele, quanto mais a pele respira, mais fácil ela vai se curar. Então é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que tratar essa ferida, a gente tem que entender que essa ferida existe, todos nós fomos rejeitados, alguns de forma muito profunda e outros não. E nós ainda vamos continuar sendo rejeitados ao longo da nossa vida, né. E aí, como é difícil, né, olhar para nossa dor, olhar para nossa ferida, como é difícil eu entender que minha mãe me rejeitou, né. Quantas histórias não tem, eu mesmo tive uma história, a minha história foi sempre essa, que a minha mãe não me queria, ela não me queria, e todas as vezes cresci escutando essa história. Todas as vezes que ela bebia, ela dizia: "Eu não te queria, tu não foi desejada". E pra acabar tudo, né, para acabar tudo, eu ainda não fui do sexo desejado. E aí, aquilo eu não sabia o quanto que aquilo tinha me machucado. E aí Deus foi me tratando, Deus foi me curando. Um salmo que eu oro muito é o Salmo 139, que é onde eu reafirmo a minha identidade todos os dias, todo momento que eu preciso, eu vou no Salmo 139 e eu entendo, eu vou para a palavra, eu busco o Senhor e o Senhor me fala, que ele me quis, ainda que eu não tivesse sido sonhada pela minha mãe, pelo meu pai, ainda que as pessoas do trabalho não me queiram ali, Deus, ele tem o controle de todas as coisas. Eu não fui um acidente, eu não fui um erro. Eu tenho um propósito de vida aqui na Terra. Eu fui escolhida
E a partir do momento, quanto mais eu estou com o Senhor, quanto mais eu busco o Senhor, mais eu sei que Ele nunca me abandonou e que nunca me deixou, e que eu sou um projeto dele. Eu sou alguém que foi forjada por Ele, fui criada minuciosamente por Ele. E se eu fui criada por Ele, você também foi. E nós somos criaturas que nos tornamos filhas, né? Deus nos deu esse direito de filho. Então, é, o primeiro, se fosse para me perguntar qual é o primeiro passo de vencer essa raiz da rejeição, de começar a curar essa ferida, e eu creio que ela vai ser começada a curar hoje, se alguém não sabia que tinha essa ferida. Durante essa semana a gente vai falar muito sobre isso, é que até aqui você se machucou, você viveu de uma forma, você viveu numa mentira, você se sentia sem o valor de existir, né. Uma das coisas também que eu fui muito curada e que caiu essa ficha agora para mim, é que eu sempre quando eu via um casamento, alguma coisa, eu não me sentia merecedora daquilo. E aí eu fui, claro, eu tenho buscado muito, eu falei: "Quando meu marido chegar, eu quero estar bem, eu quero recebê-lo, eu quero estar curada", né, não por completo, eu não vou estar, eu sei que eu vou ter que passar por muitas coisas, mas Deus me mostrou que não era só a área conjugal, que era o meu direito era como se eu sentisse culpa de existir, porque eu fui rejeitada lá no passado, né. E assim, ainda na palavra fala, né, bem aqui em Isaías 49:15 fala assim: "Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que eu viesse a se esquecer dele, mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos te gravei, e os teus muros estão continuamente perante mim." Então Deus, ele nunca nos abandona, essa é a certeza que a gente tem que ter. Deus, ele nunca rejeitou a gente, ao contrário, ele nos vê de uma forma, é como se a gente fosse uma joia preciosíssima, né, uma alma preciosa para ele. E aí, enquanto eu estava vivendo da minha mentira, eu machuquei muitas pessoas e eu fui machucada. E o primeiro passo que a gente precisa dar é se perdoar. É se perdoar até mesmo de eu ter rejeitado quem eu era, quem eu sou, né, de eu ter abafado a minha verdadeira identidade e ter, buscado a aprovação dos outros. Então, quando a gente está buscando essa cura da raiz da rejeição, da ferida da rejeição, a gente precisa ocupar o nosso lugar. A gente precisa de um posicionamento, se posicione. Quem você é em Deus, quem você é em Cristo. Ouse afirmar todos os dias quem você é, o que que a palavra fala para você, o que que o Espírito Santo sussurra no seu ouvido, né. Mesmo que alguém se esqueça de ti, Deus não te abandona. Mesmo que alguém se esqueça da tua existência, você precisa sentir bem consigo mesmo, você precisa se voltar ao Senhor e entender que Ele nunca vai te abandonar. Então, outra coisa também, quanto mais eu me aceito, eu já fui rejeitada, eu vou ser rejeitada, a raiz da rejeição existe, não é só comigo, eu não sou especial, existem muitas mulheres que estão feridas, muitas pessoas no mundo, milhares, milhões. Eu não preciso agradar a todo mundo, eu não preciso agradar a todo mundo, eu não preciso, buscar aceitação no outro, porque eu já sou aceita no amado.
Deus me ama do jeito que eu sou, com todos os detalhes, com todas as qualidades e com todos os defeitos, da forma que eu sou. Deus me ama. E a partir do momento que quanto mais eu busco, quanto mais eu decido buscar Ele, mais eu vou me aperfeiçoar, eu vou melhorar, mais essa ferida vai ser curada. Então, eu preciso entender também que eu tenho o direito de desagradar os outros, que nem todo mundo vai estar satisfeito comigo. Eu preciso entender que eu também vou errar, muitas vezes, cada vez menos, né. Se eu estou com o Espírito Santo, cada vez eu vou errar menos, quanto mais eu busco o Senhor, cada vez eu vou errar menos. Quantas escolhas eu fiz hoje, eu fiz ontem, que foi o que eu pude fazer para aquele momento, que foi o que a minha percepção, a minha consciência daquele momento, é o melhor que eu pude ser. Então, se julgue menos e se critique menos, e tenha a certeza que Deus te ama da maneira que você é. Você foi sonhada, você é um projeto único do Senhor para edificar na vida de muitas mulheres aqui na terra. Alguém tem alguma coisa para falar? Eu vou ter que assistir essa aula de novo e anotar tudo. Mas assim, você falando essas partes mais dando essa clareza, né? Fica bem perceptível de entender alguns momentos da nossa vida, porque eu falo por mim, a gente pensa às vezes que a gente não comete algumas coisas, né? Mas é tão sutil e às vezes a gente carrega alguma coisa e a gente pensa que teve uma vida tão maravilhosa, mas é umas coisas muito sutil. Né? Você falando aí da rejeição do sexo. Eu ficava muito, falando muito, é, quando as minhas filhas, né, ia nascer, eu ficava muito falando sobre isso, essa questão do desejo e tal, do sexo. E eu vejo que muitas vezes não dá certo. Então, assim, é uma coisa assim, às vezes a gente ama de todo jeito, mas é uma coisa assim tão imperceptível que, independente, a criança sente, né? Todas as minhas gravidez, eu amei demais os meus filhos. Porém, tem aquele susto, né? Meu Deus, eu não tô preparada. Eu não quero, eu não tô pronta para ser mãe agora. Então, só esse sentimento já causa uma raiz aí, né? Tem que ser trabalhada. E eu vejo no dia a dia também, a gente faz muita comparação com filhos, a gente às vezes cria igual a gente foi criado. Então, eu que estou nessa fase, né, de criança pequena ainda, eu sei que muitas aqui já casou filho, né, mas assim, eu que estou ainda nessa fase, eu agradeço muito a Deus por ter esse momento, né, de entender, porque eu consigo enxergar a raiz de rejeição em mim agora adulta, né? Raízes que foi gerado na minha infância. Mas hoje eu já tenho a consciência de o quê? Meus pais me deram o melhor, eles não fizeram porque eles quiseram, e agora deixa eu, né, melhorar para também não passar para a minha geração. Então, assim, eu louvo a Deus por ele ter me dado essa consciência e louvo a Deus também por ele estar dando essa consciência para cada um de nós, né? Porque, gente, é libertador, o conhecimento é libertador. A palavra de Deus fala que a gente erra, a gente peca, a gente padece por não conhecer. Isso é um fato, né? A gente padece. E eu estou vivendo uma fase da minha vida que eu clamo isso para Deus. Deus, me dê o entendimento, né, para que eu não venha cometer mais erros, não venha padecer. Lógico que a gente comete os erros do processo, que é para a gente revivificar os nossos valores e também a nossa dependência no Senhor, né? Mas tem coisas que o Senhor ele já avança ali, ele já nos dá essa clareza para a gente errar, mas errar com aquela consciência de que vai fazer o certo, né? De que está indo para o caminho certo. E é isso, gratidão, viu, Amanda, pela essa introdução aí desse tema incrível que é raízes da rejeição. Mais alguém quer falar algo? Eu quero. Com você, Jolene. Ai, Quando eu era criança, eu lembro de mim assim num banheiro,
chorando, 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 porque eu não tinha nenhum carinho do papai. Porque o papai não me pegava no colo, porque o papai não me dava carinho. E eu lembro que eu eu cantava aquela música uma música que cantam do São Francisco de Assis, como era, eh, que dizia assim, que eu quero perdoar sem ser eu quero amar sem ser amado, compreender sem ser compreendido. Então eu chorava, eu me vitimizava mais ainda com essa música. Era meu hino, eu cantava essa música no banheiro, chorando, e eu fazia isso até que eu, comecei a sentir uma uma rejeição de fazer isso comigo. Eu fazia isso comigo quando eu era adolescente, né, mas Deus foi tão bom comigo que eu comecei a enxergar as coisas boas da natureza, eu comecei a amar a natureza, eu comecei a ver as coisas boas que Deus tinha dado para mim. Eu tive uma infância muito de aventura, muito gostosa, na beira do rio, e eu ainda não tinha um conhecimento, assim, de Deus, né. A minha mãe era religiosa, católica, mas eu não tinha, assim, um conhecimento de Deus. E eu tratei isso instintivamente, amando muito meu pai, dando, assim, eu enfrentei o meu pai, tudo, mas eu amava demais o meu pai. E um dia eu pude, assim, dizer em público, eu ia ser reconhecida por um trabalho, por uma meta alcançada, e eu ia ganhar um troféu, aí eu chamei o meu pai, e ele era um pescador, um homem simples, eu estava no meio de homens todos de paletó, todos arrumados, e eu chamei o meu pai, sentei ele no banco da frente e dei para ele a taça. Se eu quero dizer aqui em público, meu pai, que eu te amo. Então foi, assim, uma coisa que instintivamente, eu não tinha conhecimento, que eu fiz e que me curou, assim, que me curou, não sei, mas eu passei, assim, a desenvolver uma autoestima muito grande de que eu podia, eu era, eu até dizer que se colocasse mais uma pena eu ia voar. Então, eh, foi, assim, algo que aconteceu comigo, né, que eu reagi instintivamente dessa forma, e isso me deu, assim, um hoje eu amo o meu nome, né, que veio do meu pai e da minha mãe, depois que eu passei a conhecer, mas era outra coisa que eu sofria muito quando era criança, porque o nome era Jolene, não tinha nenhuma Jolene, não conhecia nenhuma Jolene, então fazia um efeito, mas eu passei por essa situação na minha vida, né, e eu vejo, assim, que eu canalizei para uma forma que me deu muita força, muita resistência, por também admirar muita coisa que veio deles, né. Então é isso, e agora que eu estou, me expondo a esse conhecimento, eh, essa enquanto você ia falando, eu fui lembrando de tudo isso hoje, né, lembro lá do banheiro, da minha infância. E e é isso. É, você é amada no amado. É isso que você é. Isso mesmo. É, e todas as vezes que, a raiz da rejeição ela é um processo lento, né, não vai ser do dia para noite que a gente vai se curar. Mas ontem mesmo, na hora que eu fui deitar, eu comecei a lembrar, né, eu estudando e aí nossa, veio algo no meu caiu uma ficha para mim tão grande, eu queria chorar, e aí eu falei: "Não, eu sou amada no amado, eu sou amada", eu comecei a reafirmar,
todas as coisas que Deus fala sobre mim na Bíblia, e eu dormi e acordei bem, né. Então, a partir do momento que a gente conhece a verdade, a gente sabe combater a verdade, né, a gente vai sentir isso muitas vezes, mas aí a gente já tem a consciência do que a gente está vivendo. E sobre a questão da rejeição que a a Tâmara falou, é rapidinho, nossa, a gente já passou bastante tempo. A Tâmara falou sobre os nossos pais, né. Eu não posso culpar a minha mãe, nem a minha mãe ou quem me rejeitou, né, mas eu posso sentir raiva, eu posso sentir raiva. Porque geralmente as pessoas com raiz da rejeição, elas abafam essa raiva, e aí é quando o processo de cura ele fica mais lento. E dentro do treinamento do Vai Te Liderar tem uma ferramenta muito, eu fiquei lembrando muito dessa ferramenta, que é no momento que a gente pode, falar, né, extravasar aquilo que fez mal pra gente, mas de uma maneira direcionada, de uma maneira, eh, orientada, né, que não perde o controle da 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 situação. Então, quem não fez ainda, gente, a imersão, eu indico, é muito profundo. Lá a gente sai muito, muito curado dessa ferida. Verdade. Amém. Então vamos para os nossos pedidos de oração, né? E para finalizar, porque se deixar, é realmente um tema muito profundo, mas a gente vai esmiuçar ele mais aí no decorrer da semana. Quem está no posto aqui para poder estar orando hoje é a Jolene. E eu queria abrir aqui, se alguém tem algum pedido aqui dentro do grupo. Bom dia, meninas. Queria continuar aqui, o pedido de oração por sabedoria e discernimento. Amém. Ontem aconteceu uma situação que eu quase entrei em desespero. Só Deus mesmo para me dar força. Mas amém. 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 Glória a Deus também. Aleluia, Senhor. Paizinho querido, só o Senhor é Deus, Pai, não há outro Deus, Pai. O Senhor Todo-Poderoso, Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigada, Pai. Gratidão, Pai, por o Senhor ter nos separado, nos tirado do lago de fogo, daquele charco de lama, Senhor. O Senhor nos livrou de todo o mal, Pai. E nos chamou de filhas, filhas amadas. Nos coloca no colo, Senhor. Paizinho querido, em nome de Jesus, nesse dia, eu te peço a tua graça sobre as nossas vidas, meu Deus. Eu te peço, Paizinho, que o Senhor seja conosco. Cada uma dessas mulheres que estão aqui agora, Pai. Te peço pela Regina que pediu agora, Pai, que o Senhor dê sabedoria, que os frutos do teu Espírito Santo se manifestem no seu dia, Senhor, nos seus pensamentos, Pai. Toma cativo, Pai, os seus pensamentos de que ela é amada, de que ela é abençoada, de que o Senhor não solta nossas mãos, de que o Senhor está conosco, o Senhor nos carrega na caminhada, Pai, quando nós não podemos caminhar, Pai. Por isso, Pai, que ela possa sentir os teus braços, Pai, que ela possa descansar no Senhor, Pai, que o Senhor dê sabedoria, Pai, que o Senhor dê intrepidez, Pai, que o Senhor dê coragem, força, com a tua graça, Senhor, com o teu Espírito Santo, Pai. Nós te apresentamos, Pai, todas as mulheres que estão aqui hoje, Senhor, aprendendo, buscando, que o Senhor possa nos usar como canal de bênção na vida de outras mulheres, Pai, na vida de outras pessoas, Paizinho. Que a gente possa estar cada dia, Pai, descobrindo, sarando, curando e te glorificando, para que o Senhor possa brilhar em cada uma de nós, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Gratidão te dou pelo Vai Te Liderar, Senhor. Que o Senhor seja com essas mentoras, Pai. E a cada dia, Senhor,
Oh, Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Pai, por essa ferramenta que o Senhor tem colocado nas nossas vidas, Paizinho, e que outras mulheres possam descobrir, também possam se dedicar, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Buscar a Tua presença, Pai. E que o Senhor possa ser conosco nesse dia, Pai. Nos livre de todo mal, de todo acidente, de todo incidente, Senhor. Pai, nós sabemos que aqui tem hoje coisas importantes em cada uma de nós para serem conquistadas, resolvidas, e que a gente possa ver a Tua mão, porque a nossa vida é um milagre a cada dia, Papai. Em nome de Jesus, Paizinho. Seja conosco, Pai, nesse dia. Que a Tua graça, Senhor, seja sentida. Obrigada, Pai, por tudo de bom que o Senhor tem nos dado, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos feito. E que nós possamos ter essa gratidão em nome de Jesus. Bom dia, amadas do Senhor. Amém. Bom dia. Bom Vamos dia. registrar esse momento. Quem puder abrir as câmeras, vem tirar a foto. Essa semana seja uma semana abençoada. Olha a Givanélia. Coisa linda, meu amor, te ver. Saudade. Bom Vamos dia. lá. 1, 2, 3, sorria. Pronto. Meninas, uma segunda-feira abençoada, viu? Para todas Amém. nós. Amém.